E aí, meu povo, tudo tranquilo? Já puseram com borra hoje? Hoje nós vamos falar aqui de um assunto, né, que depois que o Bolsonaro fez homenagem ao Ustra, ele começou a apanhar mais do que de costume, né? As pessoas começaram a falar muito sobre ele e sobre o Ustra também, obviamente. Inclusive aí entra naquela questão até que eu falei no último vídeo, até parece que é de propósito que ele fala, porque não tem como, isso tornou o Ustra mais conhecido, né? E com a curiosidade ao redor do Ustra, as pessoas começaram a pesquisar a respeito. E aí acaba que vai respingando e as pessoas vão conhecendo, vão querendo saber mais, e isso acaba refletindo na gente. E aí eu fui pesquisar, né, sobre esse famoso torturador, porque a gente escuta muito falar de torturadores e genocidas e pessoas perigosas e tal, etc., como Che, Stalin, Companhia Limitada, né? Só que esse cara Ustra, perto desse pessoal, ele não chama muita atenção, ele não tem essa evidência, né? E os comentários que a gente pôde observar nas redes sociais foram muito pesados e tudo, né? Foi uma verdadeira caça às bruxas, né? E isso aí cabe a gente refletir a respeito. Aí eu fiz um texto, um texto pequeno, inclusive o vídeo e o texto sempre se complementam, lembre-se sempre disso, né? O texto não é igual o vídeo não é igual ao texto, enfim. Aí eu vou dando uma olhada aqui para sempre lembrando, né? O que aconteceu e etc. Bom, o negócio é o seguinte, eu procurei evidências sobre o tal do Ustra, sobre os motivos que teriam condenado esse suposto, realmente suposto torturador. E o que eu só encontrei foi testemunho. Eu até perguntei ao pessoal da esquerda, ei, vocês têm alguma coisa sobre ele? Manda. E, inclusive eu peço, se você tem evidências dessa questão, provas, né, irrefutáveis com relação ao Ustra, manda pra gente publicar também, para ser uma coisa mais democrática e justa. Mas até o momento não apareceu. Aí eu até lembrei de uma colocação, né, e fiz uma pesquisa e ainda perguntei a outros operadores do direito, pessoas que conhecem mais a fundo. E aí a gente chega na seguinte conclusão, olha só essa pergunta. Onde em tempos de direitos humanos, na dúvida, se condena o réu? Porque realmente ainda há muita dúvida ao redor do Ustra comparado a dúvidas com relação a Che Guevara, que são nenhuma, com relação a Stalin, que são nenhuma. Então a questão, eu não estou advogando, defendendo ele aqui, mas eu quero saber cadê as evidências. As evidências são importantes. Por quê? Porque senão isso aqui vai ficar parecendo a Idade das Trevas. Que era quando cismava que uma pessoa era bruxa ou cismava que a pessoa mexia com o demônio, ia lá, forjava a prova, testemunhava, apontava-se o dedo, fazia fofoca e a pessoa acabava condenada, né? Acabava na fogueira. E o Brasil, especialmente nesses tempos delicados, né? Esses tempos difíceis que nós estamos aí para vivenciar e vivenciando, nós temos que ter muita cautela com relação a tudo isso. Nós temos que ter muito cuidado, tratar tudo de forma científica, de forma com investigação meticulosa, com muito detalhe, muito cuidado, para que não sejamos injustos. Aí fala, pô, mas o cara tá morto. Tá, o cara tá morto, mas a honra, a memória do cara tá aí. Não é à toa que ele foi homenageado. A esposa dele tá aí, o pessoal tá aí. Tem que saber essa questão dele, se ele é torturador mesmo ou não. E aí vai uma série de detalhes. Aí eu peço mesmo ao pessoal da esquerda, cadê as evidências do Ustra? Manda para nós, para a gente publicar, para ser uma questão até mais justa, porque a gente tem que saber, com quem a gente está lidando. Tem que saber a realidade até onde que vai. Tem que ver se naqueles tempos lá eram aplicáveis, se bem que aqui não existe muito essa questão de aplicável, porque nós não estamos defendendo nem torturadores e muito menos terroristas. As pessoas não podem querer justificar esses tipos de atrocidade. Agora, guerra é guerra. As pessoas têm que ter ciência do perigo que se representa. Especialmente essa galera que anda falando muito de pegar em arma na mão para fazer la revolução e essa conversa fiada toda que, né, o pessoal, é só fazer uma pesquisa, gente. Faz uma pesquisa do que aconteceu com esses países. Faz uma pesquisa onde a esquerda tomou conta do que aconteceu. Aliás, olha o Brasil aí, que beleza que tá, ué. Você tá empregado, meu amigo? Você tá? Tem que fazer essas análises, gente. Tem que pensar. Tem que ter maturidade, tem que ter bom senso.
E eu vou tornar a falar, não estamos aqui nem defendendo os torturadores e nem terroristas. Mas aquela questão, o pessoal da esquerda, o pessoal achou tão ruim o Bolsonaro ter homenageado o Ustra, que aí quando a gente vai atrás, a gente não acha nada muito do cara, sem evidências, igual etc. Que Che Guevara a gente tem lá fotos, documentos, a gente vê tudo. Stalin, fotos, documentos, tá aí, vários documentos. Quando chega do Ustra, cadê? Manda as evidências, bota lá, nós estamos vendo esse trem aqui, ó, pá. Aí, ó, isso aí, pega aí, gente. Enquanto mais em tempos de redes sociais, né, onde tudo é compartilhado, tudo é divulgado, é muito estranho você ver um reboliço em torno do suposto torturador e você não vê essas imagens divulgadas aí, não vê uma documentação vasta divulgada em redes sociais. É algo a se questionar. Aí muita atenção aqui no finalzinho do texto eu coloquei uma coisa interessante, para o pessoal sempre tomar muito cuidado com essa questão de algumas igrejas, algumas ideologias, alguns movimentos que se dizem sociais, alguns consultórios psiquiátricos. Tomem muito cuidado porque é cientificamente provado. Depois vocês olham o texto está junto da matéria. Depois vocês olham essa capacidade que existe de criar memórias, é cientificamente provado. Então muitas vezes quando a pessoa faz parte dessas coisas, ele tem memórias alteradas. Não que a pessoa vai lá botar a máquina e... Não. Vai indo, vai manipulando, vai mexendo com a cabeça da pessoa, a pessoa vai ficando muitas vezes infantil, vai ficando muitas vezes crédula demais, e ela não vai tendo aquele filtro, o filtro racional, o filtro crítico, que é o nosso papel aqui, tentar forçar você a pensar, tentar forçar você a ser mais crítico, a ser questionador, a não aceitar essas cangas que colocam, né, esses grupos colocam nessas pessoas para manipular, porque não se enganem, as pessoas manipulam mesmo, as pessoas são maldosas, né? Não adianta, a grande maioria são pessoas boas, são, mas essa minoria que faz maldade, elas fazem mesmo, e é preciso vocês terem um bom senso, terem razão, para que não sejam manipulados. Então fiquem muito atentos com relação a essa questão de criação de memória, isso é muito importante. Lá na frente nós vamos tratar sobre isso com mais detalhes, né? Agora aqui, um amigo meu mandou para mim o blog, né, de uma jornalista, eu acho que ela é jornalista. O nome dela é Miriam Macedo. E aí, domingo, 5 de junho de 2011, ela escreveu o seguinte no blog dela. Eu vou botar o link aí, mas eu vou ler para vocês. Ao confessar ter mentido sobre torturas, eu inventei e não quero fazer de conta que ninguém foi torturado no Brasil. Ao contrário, mentir, neste caso, é escarnecer de quem padeceu e experimentou na própria carne o horror do suplício. E foram muitos, mas não foram tantos e nem foram todos. Eu, de minha parte, vou dar uma contribuição à Comissão da Verdade e contar tudo. Eu era uma subversivazinha medíocre e, tão logo fui aliciada, já caí, aí entre parênteses, jargão entre militantes para quem foi preso, com as mãos cheias de material comprometedor. Despreparada e festiva, eu não tivera nem o cuidado de esconder os exemplares da Classe Operária, o jornal da organização clandestina que eu pertencia, que era da linha maoísta. Ela explica aqui. Não houve filiação formal, mas eu estava dentro. Era assim que eu sentia. Os jornais estavam enfiados no meio dos meus livros numa estante, daquelas improvisadas de tijolos e tábuas que existiam em todas as repúblicas de estudantes, em Brasília naquele ano de 1973. Já relatei o que eu fazia como militante, aí tem um link também no blog dela, é só vocês clicarem e seguir. Quase nada. A minha verdadeira ação revolucionária foi outra, esta sim competente, profícua, sistemática. Menti descaradamente durante quase 40 anos. Aí ela explica, né? Aí entre parênteses ela explica. Repeti e escrevi a mentira de que eu tinha tomado choques elétricos. Por pudor, entre parênteses, limitei-me a dizer que foram poucos, vírgula, é verdade, fecha parênteses. Que me deram socos e empurrões, interrogaram-me com luzes fortes, que me ameaçaram de estupro quando voltava à noite dos interrogatórios do DOI-CODE.
para o pique e que eu passava as noites ouvindo gritos assombrosos de outros presos sendo torturados. Abre parênteses. Aconteceu uma única vez, por pouquíssimos segundos. Ouvi gritos e alguém me disse que era minha irmã sendo torturada. Os gritos cessaram, achei depois que fosse gravação. E minha irmã, que também tinha sido presa, não teve um único fio de cabelo tocado. Fecha parênteses. Eu também menti dizendo que meus algozes diversas vezes se divertiam jogando-me escada abaixo, e quando eu achava que ia rolar pelos degraus, alguém me amparava. Parênteses, inventei um trauma de escadas, vírgula, imagina, fecha parênteses. A verdade, certa vez, ao descer as escadas e até a garagem do subsolo do Ministério do Exército, da esplanada dos ministérios, onde éramos interrogados, alguém me desequilibrou, outro me segurou antes que eu caísse. Quanto aos socos e empurrões, de que eu dizia ter sido alvo durante os dias de prisão, não houve violência que chegasse a machucar. Nada mais que um gesto irritado de qualquer um dos inquisitores. Afinal, eu os levava à loucura com meu enrolation. Eu sou rápida no raciocínio. Sei manipular as palavras. Domino a arte de florear o discurso. Um deles repetia sempre: você é muito inteligente, já contou o pré-primário, agora senta e escreve o resto. Quem, durante todos estes anos, tenha me ouvido relatar aqueles 10 dias em que estive presa, tinha o dever de carimbar a minha testa com a marca de vítima da repressão. A impressão, pelo relato, é de que aquilo deve ter sido um calvário tão doloroso que valeria uma nota preta hoje. Os beneficiados com as indenizações da Comissão da Anistia sabem do que estou falando. Havia, sim, ameaças, gritos, interrogatórios intermináveis e, principalmente, muito medo. Parênteses, meu claro, fecha parênteses. Torturada? Eu? Mavá. As palmadas que dei em meus filhos podem ser consideradas tortura inumana, se comparadas ao que não sofri nas mãos dos agentes do DOI-CODE. O não está entre parênteses. Que teve gente que padeceu? É claro que teve. Mas alguém acha que todos nós, a raia miúda, que saíamos da cadeia contando que tínhamos sido barbaramente torturados, falávamos a verdade? Não, não é verdade. A maioria destas barbaridades e torturas era pura mentira. Por Deus, nós sabemos disto. Ninguém apresentava a marca de um beliscão no corpo. Éramos barbaramente torturados e ninguém tinha uma única mancha roxa para mostrar. Sei, técnica de torturadores? Não. Técnica de torturado, ou seja, mentira. Mário Lago, comunista até a morte, ensinava: quando sair da cadeia, diga que foi torturado. Sempre. A frase de Mário Lago é citada pelo coronel Brilhante Ustra, que em entrevista à Rede Gênesis, em um artigo do ex-ministro, governador e senador Jarbas Passarinho, publicado no Correio Brasiliense de 2006. Na verdade, a pior coisa que podia nos acontecer naqueles anos de chumbo era não ser preso. Como assim todo mundo ia preso e nós não? Ser preso dava currículo, demonstrava que éramos da pesada, revolucionários perigosos, ameaças ao regime, comunistas de verdade. Sair dizendo que tínhamos apanhado, então, mártires, heróis, cabras bons. Vaidade e mau caratismo puros, só isso. Nós saíamos com a aura de heróis e a ditadura com a marca da violência e arbítrio. Era mentira? Era. Mas, para um revolucionário comunista, a verdade é um conceito burguês. Lênin já nos tinha ensinado o que fazer. Né? Lênin, pesquisa aí, gente, sobre Lênin. E o que era melhor? Dizer que tínhamos sido torturados escondia as patifarias e amarelões que nos acometiam quando ficávamos cara a cara com os homens. Com esta raia miúda que nós éramos, não precisava bater. Era só ameaçar a gente abrir o bico rapidinho. Quando um dia, durante um interrogatório, perguntaram-me se eu queria conhecer a Marieta, pensei que fosse uma torturadora braba. Mas era choque elétrico. Parece que Marieta era a corruptela de Maritaca, nome que se dava à maquininha usada no choque elétrico. Eu não a quis conhecer, abri o bico de novo. Relembrar estes fatos está sendo frutífero. Criei coragem e comecei a ler um livro que tenho desde 2009,
parênteses, e mais um que eu ainda não tinha lido, fecha parênteses. A Verdade Sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça, escrito pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Bom, gente, esse aqui é o texto, né, tá no blog dessa Miriam Macedo. Agora o negócio é o seguinte, claro, né, que o pessoal vai vir aí, que você saiu na defesa tal do Ustra. Bom, eu saí da defesa das pessoas. Por quê? Porque estão tentando condenar ou condenaram um indivíduo só com base em testemunho. Vocês têm ideia do quão perigoso é isso para qualquer pessoa? Vocês têm ideia do que é poder da fofoca, poder do testemunho e tal, etc? Pensem nisso. Quantas pessoas muitas vezes querem ferrar vocês e monta ali um coluiozinho, vai lá e pá, todo mundo testemunha contra e tal e tenta ali te jogar numa situação ruim. Hoje, o Brasil, especialmente depois que isso tudo passar, ele deve, inclusive para quem for operador do direito, for atuar nessa área jurídica, o Brasil precisa urgentemente se tornar mais científico na questão investigativa, essa questão de prova, essa questão de evidências, acabar muito com esse papo de conversa fiada. Isso é bom para todo mundo. Isso não é bom para um lado só não, por isso que eu estou falando. Se o pessoal da esquerda tiver material aí que realmente mostre evidências irrefutáveis, né, provas irrefutáveis do Ustra, mostra. Porque até agora não foi mostrado nada. Tem muita conversa e testemunho. Então, assim, manda para mim que eu faço questão de colocar. Eu não tenho essa questão, não. Agora, aí a gente tem que fazer o paralelo. Não adianta também não fazer, isso é injusto. O que a gente faz uma pesquisa básica no Google, por exemplo, sobre Che Guevara, Lenin, Stalin e o Fidel, essa galera de esquerda, chove de informações. Véio. Então, não adianta. Os fatos são fatos, as evidências são evidências. Não adianta a pessoa negar, igual mesmo ficar falando que a esquerda é flores, tal. Não é, não. Tá aí, vários países. Chega um pessoal que mora num país onde é dominado pela esquerda e pergunta se ele quer continuar vivendo lá. Muito poucos, viu? Muito poucos. Então tá aí, gente. Sobre o Ustra, sobre essa questão do perigo das testemunhas. Não esquece de ler o texto, é muito importante a questão do texto, porque tem uns detalhes, especialmente se atentem depois sobre essa questão de criação de memórias, né? Isso é cientificamente provado e muito grave e acontece com mais frequência do que vocês imaginam, certo? Como eu já falei, coloquei essa antes, porque o Brasil não está parando, né? Tá essa coisa toda. E logo a gente volta para o outro tema que ia ser na sequência. Então, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e até mais.